Olá, sejam muito bem-vindos a essa série de vídeos em que eu trago a humanidade para a gestão financeira. Para alguns de vocês, o que eu vou trazer aqui é muito óbvio, mas para a nossa grande maioria, sobretudo quando estamos de fato, servindo aí nas organizações, isso é quase que algo novo, algo assim até que não encaixa direito, Não é o que a gente vive no nosso dia a dia, que é essa questão de reconhecermos como humanos, Antes de sermos profissionais, antes de sermos líderes, antes de sermos CEOs, diretores, gerentes executivos, A gente é humano, E sabia que a nossa equipe também é humana? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E essas constatações que eu vou trazer nessa série de vídeos, os exemplos, tem a ver aí com os meus 20 anos de experiência na área financeira, em que eu pude perceber as frustrações dos nossos planejamentos estratégicos, orçamentários, o quanto eles traziam resultados menores do que seria possível por conta de considerarmos quase que como máquinas no nosso ambiente de trabalho, tá? E aí, falando um pouquinho, do desafio, de nós consultores dentro das empresas, a gente vê muito isso, A gente começa geralmente do começo, do planejamento, Então a gente vai e faz bonitinho, O planejamento estratégico, a empresa decide onde ela quer chegar, e a gente vai desdobrando isso em projetos estratégicos, naquela cascata de indicadores que traz toda aquela coerência bonitinha de como a gente faz, Desde o topo, ali do CEO, dos diretores, o que precisa ser feito, e direciona esse trabalho até o nível da operação. E aí a gente fica animado nessa fase do planejamento, porque a gente vê que a organização das coisas facilita muito, E aí a gente direciona quem são os donos dos indicadores, define as metas, e aí a gente vai pro Gemba, Como diria o Lean. A gente vai lá para começar a execução desse trabalho do dia a dia, que é a nossa rotina, Então a gente levanta cedo, chega na empresa, olha o que precisa ser feito, olha o e-mail, olha, vai para as reuniões. E o que acontece, entre o planejamento e a hora que a gente vai checar os resultados é a nossa humanidade, Então a gente desenha essa estrutura. Então, para mim, esse planejamento, ele é a estrutura, Então, se a gente quiser trazer um pouco mais de clareza sobre o que é essa estrutura, no corpo humano ela tem a ver com o nosso esqueleto, tá? É a base. Numa construção, ela tem a ver com os pilares, com aqueles ferros, sabe quando a gente olha, o vizinho está construindo ali, no terreno, e a gente olha aqueles ferros, aquelas demarcações, a parte de encanamento, isso tem a ver com a estrutura. Eu criei aquela base, naquele terreno, para poder fazer o trabalho. Então, é isso. O nosso planejamento é essa estrutura. Ela molda, tá? E aqui a gente não está falando, entre estruturas fixas e estruturas generativas, A gente está falando desse algo bem básico mesmo no conceito de estrutura, que é essa base, Que é o primeiro passo, que muitos de nós damos dentro das organizações. É difícil hoje, mais as pequenas empresas, mais as grandes, têm isso muito fundamentado, que é essa estrutura, que vai direcionar ali, aquilo que a gente precisa fazer acontecer por meio, dos colaboradores, por meio do nosso trabalho. E aí eu digo que estamos quase como máquinas ainda, olha, nessa época moderna, porque a gente desconsidera aspectos
que eu diria que são cruciais para a gente se sentir engajado, motivado e para que a gente consiga entregar o nosso máximo potencial nas organizações, que são coisas de aspectos humanos, como os nossos sentimentos, essas emoções, né? A cada coisinha que acontece no nosso dia, a gente sente uma emoção. Ela varia, né? No planejamento, a gente inicia com essa empolgação, né? Com essa alegria, com essa luz, sabe? No fim do túnel. E aí a gente passa por frustrações, por raiva, por medo, por resistência, muitas vezes, né? Porque aí a gente vai se relacionando quase, né, com a gente mesmo, no sentido de, poxa, né, eu tô com uma dificuldade para bater essa meta, né, ou de eu estabelecer a minha liderança por conta de uma crença limitante que eu tenho. Em que em nenhum papo, em nenhuma reunião, a gente fala sobre isso, né? Quantas reuniões a gente vai para falar de execução, de como está indo, né, o nosso trabalho, e a gente fala sobre fatos e dados só, né? E é quase que um desrespeito. Essas coisas são tão opostas aqui na minha cabeça que às vezes eu nem sei usar a palavra, mas acho que você vai entender o que eu tô falando. A gente chega na reunião e a gente veste aquela carapaça, como se a gente fosse uma planta, né? Como se a gente fosse uma máquina, vamos considerar, porque a planta ainda tem as suas expressões. A gente não fala da nossa crença limitante, a gente não fala que a gente está com medo, né? São os corajosos. Quando a gente vê que alguém fala assim, eu tô com medo, usar essa palavra, eu tô com medo, é assim que a pessoa já se trabalhou muito, né? E percebe que não tem como ela não usar a humanidade dela no ambiente de trabalho. São raras as pessoas que vão para uma reunião de acompanhamento e falam, eu tô com medo, ou eu tô com raiva, eu tô pé da vida, né? Com o meu chefe, com outra área, com, né? Sei lá, com a situação, com o concorrente, com eu não conseguir estar fazendo o que eu planejo, eu não estar conseguindo priorizar as coisas do dia a dia, eu tô com muita raiva, eu tô frustrado. A gente não usa nem o vocabulário de emoções no ambiente de trabalho. A gente só usa, a gente polariza. A gente é bem rede social nas reuniões. A gente fala sobre quando a gente está animado, quando a gente está empolgado, né? Quando a gente está feliz, a gente fala assim com facilidade. Agora, das emoções ditas ruins, que nenhuma emoção é ruim, a gente não fala, né? E quando a gente não traz a nossa humanidade, a gente compromete totalmente o trabalho em equipe e o potencial da força coletiva que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, assim, nesses anos todos de consultoria, eu me senti muitas vezes frustrada com o trabalho por a gente trazer uma estrutura excepcional, sabe, assim, aquele planejamento perfeito para uma vida que não é perfeita, né? Nesse aspecto de máquina que eu quero dizer, é a gente desconsiderar essas interferências humanas que a gente tem. A gente tem medo, a gente tem crença limitante, temos necessidades, né? Aquele líder que está ali, diretor, gerente, é pai de família, né? Como a gente diria, pai de família, mãe de família, né? Que tem um monte de coisa ali que traz nesse humano, né? São os nossos inúmeros papéis. A gente é filho, o pai tá doente, né? Às vezes, o filho tem dificuldade, muitos, né, são pais de filhos autistas, como no meu caso, e a gente tem uma demanda gigantesca, né, na nossa parte familiar também, que a gente carrega, tá aqui comigo, né?
Eu não sou diferente. Eu não sou... Parece que a gente tem que, assim, se desdobrar, né? Eu, mãe, né? Vou dar o meu caso. Eu, mãe. Eu, esposa. E eu, profissional. Como se fossem coisas separadas, né? E aí as emoções que eu tenho, né? Que eu trago dentro de mim, quando eu vou para o ambiente de trabalho, mas que eu recebo uma ligação da escola, ou, né, o marido fala alguma coisa ali do filho, parece que eu tenho que separar isso, porque são coisas diferentes. E nessa de separar, e aí esse conceito que eu queria trazer, por que a gente alia a humanidade, né? Por que eu quis trazer a humanidade para a gestão financeira? Nesse sentido mesmo prático da gestão financeira, que é a gente bater nossas metas, os nossos objetivos, fazer a organização prosperar. Porque eu acho que essas coisas são intrínsecas. Não é possível a gente atingir o nosso máximo potencial nas organizações em termos de os nossos indicadores aí do financeirês. ROI, LAIR, EBITDA, né? As nossas margens brutas, né? O nosso nível de despesa. Impossível a gente trazer o máximo do retorno financeiro para o acionista se a gente não utiliza o máximo do potencial humano. E o máximo potencial humano não tem nada a ver com gestão sob pressão. Não tem nada a ver com eu espremer as coisas, com eu dar murro em ponta de faca. É até o oposto disso. Tem a ver com os aspectos humanos, que aqui para muitos é uma coisa nova. Na prática do dia a dia, às vezes, cognitivamente, né, na nossa mente, quando eu falo que é necessário termos humanidade no ambiente financeiro, no ambiente de gestão, isso é óbvio. Mas na prática, pensa no seu dia a dia, nesses exemplos, sabe? Vamos para uma reunião, para uma sala de reunião. O quanto somos humanos numa sala de reunião, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar mais detalhadamente nos próximos vídeos. E espero que isso possa, no mínimo, inspirar, né, a gente para abrir esse espaço para falar sobre essas coisas. Porque eu acredito que a gente pode muito mais do que a gente está fazendo. Até o próximo vídeo.